Fala, meus amados e minhas amadas do meu Pai, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e estão aqui em mais um ponto de inflexão, nos dando a honra da sua presença aqui conosco. Antes de iniciarmos o tema de hoje, como é de praxe, eu gostaria de pedir três coisas muito importantes para vocês, que é o seguinte: a primeira, curte esse vídeo; a segunda, compartilha essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve agora para você receber todas as notificações quando chegar vídeo novo e, claro, para você mostrar para o YouTube que esse vídeo ele de fato está fazendo a diferença na sua vida e está ajudando você de alguma forma, tá bom? Agora chega de assunto, recados dados e vamos entrar no tema de hoje, que vai falar sobre algo muito especial que me impactou durante a minha semana, que foi uma oração que foi feita por uma irmã nossa durante ali um ensaio do nosso grupo do Ministério de Adoradores. Na oração dela, eu escutei esse versículo de uma forma diferente, de uma forma impactante, como uma espada penetrando no mais profundo do meu íntimo. E eu acredito que dessa vez que você escutar essa passagem, você também não vai escutar da mesma maneira que você lia ou escutava antes. Vamos nessa? A passagem ela está em Salmos 91 e fala sobre o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só, aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que vez ou outra aparece, dá um oi, é aquele que habita. E para exemplificar um pouco mais essa passagem que é curta, mas foi impactante ao meu coração, e acredito que a partir de hoje será o seu, Deus ele nos chama a ter intimidade com Ele. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você tem intimidade ao ponto de chegar na casa de alguém que você não habita, que você não frequenta com frequência, e abrir a geladeira e chegar e ir para o quarto dessa pessoa e sentar na cama ou deitar na cama? Pois é, você não tem essa intimidade, você não tem essa liberdade, você não tem essa comunhão e essa intimidade com aquela pessoa. Por quê? Porque você não habita naquele lugar. Você nem mesmo sabe aonde fica o ketchup, ou o sal, o açúcar, o feijão. Por quê? Porque você não habita naquele lugar. E quando você não habita em um lugar, você se torna um visitante. Você se torna uma pessoa estranha em um ambiente totalmente diferente do que você costuma conhecer. Ou seja, quando você está em sua casa, você sabe que se você abrir o armário em determinada parte, você vai encontrar o sal. Você sabe que você abrindo o armário ou até mesmo uma gaveta em determinada área, você vai encontrar a peça de roupa que você procura. Mas só que quem visita não tem como encontrar. Esse é o mesmo exemplo que Deus ele coloca para, de certa forma, nos exemplificar e nos confrontar a ter intimidade com Ele. Eu não posso estar no esconderijo do Altíssimo, protegido por meu Pai, se eu não habito, se eu somente visito Ele, se eu somente vou à igreja como se fosse um clube, aos domingos, para ver pessoas com quem eu me alegro, dou risada, escuto a palavra, me edifico e volto para minha casa. Mas eu não tenho uma comunhão, eu não tenho uma intimidade com o dono da casa. O dono da casa aqui não é o pastor, a pastora, o diácono, o obreiro, não. O dono da casa é o nosso Pai. E aí eu te pergunto, como anda a sua intimidade com o seu Pai, com o dono da casa? Porque se você não tiver intimidade, você nem mesmo senta à mesa. Se você for uma visita, você nem mesmo sabe onde encontrar o seu Pai. Sabe por quê? Porque lhe falta o mais importante: o habitar não somente de corpo físico, mas de corpo, alma e espírito.
Você precisa ter um tempo para ter intimidade com o seu Pai, para se alimentar da palavra dele, para saber o querer dele para a sua vida. Porque ele é o único caminho que nos leva à vida eterna. Você já parou para refletir que o seu Pai, ele quer ter intimidade contigo? E é justamente por isso que ele diz: eis que bato à sua porta. Ele não arromba a sua casa. Ele não sai abrindo a porta. Ele bate à sua porta. E se você quiser, se você tomar a decisão, ele habita no seu coração. Ele habita na sua vida. E quando Deus habita sobre as nossas vidas, tudo se torna não mais fácil, mas se torna mais leve, se torna mais alegre, se torna mais feliz. Sabe por quê? Ter aflições todos nós vamos ter. Os ímpios e os justos têm aflições. O sol e a chuva é para todos. O emprego e o desemprego é para todos. A riqueza e a pobreza é para todos. Só que quando a gente tem um Deus e a gente habita nele, tudo isso se torna leve. Sabe por quê? O fardo do nosso Pai para nós é leve. Ele já pagou todos os seus pecados com o seu Filho único, que ele deu para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você está afim, você está disposto ou disposta a ter essa vida eterna com Deus? Porque somos peregrinos nessa terra. Tudo que nós temos, ou que achamos que nós temos nessa terra, fica para trás quando morremos. Recentemente, um jogador mais jovem do que eu, com muito sucesso na carreira, com 28 anos e milhões na conta bancária dele, infelizmente morreu juntamente com seu irmão numa fatalidade, em um acidente de trânsito. Ele tinha acabado de casar. Ele tinha 3 filhos e acabado de casar. Só que tudo que ele conquistou nessa terra ficou aqui nessa terra. Ele não levou, ele não conseguiu juntar nada, nenhuma mala, nenhuma sacola, nenhum banco para levar para o céu. E é justamente isso que Deus quer que nós, como seres humanos que habitamos nele, tenhamos em mente. O que é que você vai apresentar ao Senhor em suas mãos? O que é que você vai fazer com os talentos que Ele colocou sobre a sua vida? Sobre os dons que Ele colocou sobre a sua vida? Para você impactar a vida de outras pessoas, para você ganhar almas para o Senhor. E eu volto a dizer, você só consegue fazer isso se você habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? A sombra do Onipotente, ela descansará em você. A sombra do Senhor descansará em você, ela te protegerá, ela te conduzirá. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Quando você está no sol, você procura uma sombra, né? O sol está muito quente, está pegando fogo. E aí você procura uma árvore. E eu te pergunto, quem é a sombra da árvore? Quem é que protege a árvore? Pois é, o nosso Criador. Assim é com as nossas vidas. Quando você procura uma árvore, ou para o sol, ou por uma chuva, um abrigo, ele te protege com as suas potentes mãos. E você está coberto, e você está seguro, e você consegue descansar nele. E eu volto a dizer, não é porque você não vai ter problema, não é porque você não vai ter aflições, porque no mundo tereis aflições. Eu passo pelos meus problemas, pelas minhas tempestades, só que eu tenho a certeza de que existirá uma sombra, que virá uma sombra, que irá me fazer descansar nela, que irá me proteger,
que irá me conduzir para sair daquela situação. Então, eu tenho uma segurança em alguém. E esse alguém não é filho do homem para que minta, e nem homem para que faça as promessas vazias e não cumpra. Pois é, ele cumpre, ele vela pela sua palavra. E se ele disse que ele irá te proteger, ele irá te proteger. E se ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará nele. Protegerá ele e ela. Pois é, essa é a reflexão que eu quero trazer para a sua vida hoje. Você vai passar quanto tempo da sua vida sendo um visitante na casa do seu pai? Como a passagem do jovem que pediu a sua herança ao seu pai e simplesmente saiu. Quebrou a cara, depois tentou voltar, mesmo como servo. Só que o seu pai, ele não quer você como servo somente. Ele não quer você numa posição que não é sua. Ele quer você como filho. Ele quer você habitando na casa dele e não visitando. Sabe por quê? Você não é um estranho para Deus. Você é o filho de Deus. Você é a imagem e semelhança dele. E eu espero que essa mensagem penetre no mais profundo do seu coração. E toda vez que você abrir no Salmos 91, você não abra como um salmo somente que irá ser uma crença para proteger sua vida, mas que você abra nesse salmo com a certeza que você habita, que você mora com o seu pai, que você busca incessantemente pelo seu pai e que você quer ter o seu lugar na mesa com ele. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada, um dia abençoado, uma noite abençoada, na presença de Deus. Tamo junto, generais!